trabalho do Centro Espírita Galileia, que eles possam nos amparar nesse momento, que sejamos abençoados todos com a iluminação dos nossos pensamentos, refletidos através de nossas palavras, que a gente consiga o melhor aproveitamento desse tempo, que ele seja útil, seja benéfico e nos traga energias renovadoras. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigadas a todos que estão aí presentes, né? Desculpa qualquer deslize, mas enfim, a gente está aqui para estudar junto, né? Esse tema é um tema bem profundo, complexo para nós que somos recentemente chegados à humanidade, né? Ainda estamos experimentando sentimentos mais apurados, mais elevados. Então, por isso mesmo, né, o convite a gente refletir baseados na obra do Emmanuel. Né? Então, uma obra que nos apresenta um espírito benevolente, um espírito já consciente, que é a Abigail. E hoje a gente vai fazer uma pequena aproximação para entender essa personagem, né, do livro, entender as características que ela trazia. E é isso que eu vou descrever. Então, para quem já leu, né, a obra, vai lembrar um pouquinho que a Abigail aparece em dois momentos nessa obra, né? Ela aparece no primeiro momento encarnada e no segundo momento do livro ela aparece desencarnada, mas sempre muito presente e sempre trazendo muitos ensinamentos importantes para a gente, principalmente quanto ao tema de hoje, né? Que fala sobre o amor universal, o amor mais elevado, aquele amor que nada espera em troca, né? Então, vamos pensar inicialmente na característica desse personagem, né, da Abigail. Então, ela se faz presente no livro ainda muito jovem, nos seus 18 anos de idade, né? Muito novinha e já passando por várias vicissitudes ali. Quem leu vai lembrar um pouco, mas vamos lá resgatar, né? Ela vivia ali, já havia perdido a mãe, e ela vivia junto do seu pai, do seu irmão, né? E numa família que era muito vinculada à religião do povo hebreu, né? Então, assim, eles eram muito dedicados aos estudos, a compreender aquelas primeiras revelações, a conversar sobre elas, né? No cotidiano do lar. Então, assim, eles tinham era uma família de muita união e muita fé. Bom, relatos de Emmanuel vão trazer que eles tinham o hábito de orar, de cantar, de preservar hábitos assim que mantinham a família unida nos momentos mais difíceis, e eles passam por muitos momentos difíceis, né? Então, assim, era uma família que tirava a força necessária para suportar, né? Baseados nesses estudos e nessa fé que eles traziam, né? Então, eles adquiriam uma confiança, uma esperança de dias melhores. Né? Então, assim, para quem teve oportunidade, né, de ler o livro, vai resgatar algumas coisas. Para quem não teve, eu recomendo. Né? É uma leitura muito importante, muito interessante, que a gente vai trazendo reflexões para a nossa vida, para o nosso cotidiano, vai pensando nas coisas que a gente passa, né? E se fortalecendo naquelas experiências, naqueles exemplos que eles trazem para a gente, né? Bom, então, apesar de jovem, né, a Abigail, ela teve a oportunidade de vivenciar vários desafios logo cedo, né? Como eu falei, desencarne da sua mãe, mais à frente a gente vai ter a prisão do pai. E o irmão, né, ele era muito presente na vida, ainda Gesiel, né? Ainda pelo nome Gesiel, ele ainda não havia conhecido Cristo. Então ele era muito presente na vida dela, sustentando aquela fé. Ele trazia muitos ensinamentos para Abigail, conversava muito com ela, trazia várias informações sobre essa primeira revelação, esses estudos iniciais ali, né, da era mosaica, de tudo aquilo que eles prezavam e valorizavam, né? Então ele teve uma importância muito grande na vida dela, consolidando aquela fé que ela já trazia no coração. Né? Então, esse irmão foi muito importante. Diante das situações que vão ocorrendo com essa família, o pai e o irmão eles acabam sendo presos.
Né? E assim, para quem não leu, parece que é meio spoiler, né? Mas eu quis buscar assim pontos importantes desse livro para a gente entender esse espírito Abigail, né? O quanto de amor ela trazia no coração. Mas assim, eu acho que não vai funcionar como spoiler, não, vai funcionar como um impulso para, poxa, uma curiosidade. Vamos ler então, ou vamos reler, né? Que é um livro bem denso. Então, assim, eles são presos e ela se vê, então, acolhida por um casal de amigos ali deles, né? Então, assim, ela teve uma vida muito dura desde o início, né? Uma vida onde várias vicissitudes foram aparecendo desde muito cedo. Então, ainda assim, né, nas narrativas lá, né, do livro, a gente observa uma jovem que consegue trazer forças, esperança e uma fé muito forte, né? Então, assim, eu acho que a gente pode começar com o slide, Olivia. É uma primeira fala de Abigail que eu destaquei, né? Eu coloquei testemunhos de Abigail, né? Dessa fé, desse amor que ela já trazia no coração, mesmo antes de conhecer o Cristo, né? Então, na primeira parte do livro, ela traz esse testemunho. Então, não será uma felicidade nesse mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus? Quem nada tem ainda possui o coração para dar, né? Então, ela traz essa fala quando diante dessa situação, né? Que ela vive com a prisão do irmão e a morte do pai, né? Então, assim, é um momento muito duro para ela. Imagina uma mulher naquele tempo, né? Se a gente for pensar hoje, já seria duro, mas naquele tempo, imagina uma mulher jovem, nos seus 18 anos, ser separada de quem ela tinha ali como base familiar, né? Como segurança familiar, e ela fica sem certeza de nada. Ela fica entregue à própria sorte, né? Apesar de acolhida por um casal de amigos, enfim. Então a gente vai ver assim nessas palavras ditas pela Abigail, né, uma dedicação muito grande a esse amor divino, a esse amor a Deus. Que para eles, né, vamos pensar, né, nos 10 mandamentos, para eles era o primeiro mandamento, o mais importante, né, o amor a Deus. Então, nessa mesma fala, né, ela vai trazer essa questão, né, do coração para dar, né? Então, assim, ela testemunha que mesmo que tudo lhe foi tirado naquele momento, né? Tudo que ela tinha de mais caro para ela. Mesmo assim, ela considerava o fato dela ter vida, dela estar viva, a possibilidade dela produzir, dela auxiliar, de certo modo, né? Eu entendi desse modo. Mais à frente a gente vai ter tempo para comentários, então vocês podem ir anotando e aí a gente vai conversar, né? Então é isso. Perdendo tudo, ela ainda conseguiu ver esperança de poder construir, né? Dar algo por amor a Deus, demonstrando um posicionamento de uma alma muito dedicada, né? Enfim, e como muitos dos exemplos de espíritos, né, elevados que Emmanuel nos traz nas suas obras, enfim, ela ainda iria testemunhar esse amor após ser acolhida por esse casal, né? Um casal que a acolheu assim como filha, né? Com muito carinho, com muita atenção, enfim. E aí, né? Só me organizar aqui nas minhas anotações, que a memória não é essa maravilha, né? Então, após esse acolhimento, né, com tanto sofrimento, ela fica enferma, bastante enferma, né? Então, daí havia outro sofrimento para ela ali, né? Apesar do cuidado, apesar do amparo, ela se viu muito abatida, né, com essa situação. E entrou numa grave enfermidade. Mas apesar desse sofrimento, ela vai se renovando, né? E aí eu coloquei uma imagenzinha só para ilustrar. Pode colocar, Lívia, por favor. O próximo, né? Eu sei, gente, que não é a natureza viva daquela era, daquele local, né? Mas só para a gente refletir, né? Que ela encontrava, junto desse casal, alegria em simplesmente cuidar daquele espaço que ela foi acolhida,
daquela casa, aquele casal, eles cultivavam vegetação, as plantas, e ela cuidava daquilo com muito amor, ela transmitia para a natureza aquele amor, né? E aquele amor era devolvido. Então, o livro traz, né, essa narrativa de que ela ficava horas ali contemplando a natureza, contemplando o céu, as estrelas, né, cuidando das plantações que o casal ali cultivava, né? Então, assumindo aquele espaço como lar, né? Apesar de se ver abandonada pela sua família de sangue ali, né? Então, esses momentos singelos de contemplação da natureza conectava profundamente com Deus, né? Nesses propósitos que ela trazia divinos, né? Nessas inspirações espirituais, às quais ela se dedicava, mesmo antes de conhecer, né, o Cristo. Bom, então, até então a gente já entende, né? Uma alma que demonstrava muita clareza, né? De muitas coisas. Ela era compassiva, ela era justa. E aí a gente pode entrar no próximo slide, nos relatos de Emmanuel, quando ela conhece Saulo, que vem. Não, é o anterior, né? É o ante... Você passou quantos? Tá passando tudo. Esse. Não, o anterior. Tá correndo, né? Depois da natureza. Então, depois da natureza vem essa mãozinha. Então, fica na mãozinha. Tá. Obrigada. É só para ilustrar mesmo minha fala, não ficar Uhum. sem graça, né? Aquela tela vazia. Então, assim, nesses relatos de Emmanuel, quando ela conhece o Saulo, né? E aí eu usei essa imagem para representar, porque ela reconhece naquele coração um amor verdadeiro, algo muito forte. Assim, é difícil a gente trazer, né, isso em palavras, porque a gente imagina, né, através das palavras que Emmanuel traz, né? Mas assim, um espírito com o qual ela desejava profundamente construir, construir uma vida nova, uma família, ter filhos. Ela tinha sonhos, ela identificou naquele espírito, naquela alma, um ser que fazia parte da vida dela de algum modo, né? Então eles começaram ali a trocar os primeiros diálogos, passaram o tempo juntos. Ele também tinha bastante estudo, né, sobre a primeira revelação, sobre aqueles ensinamentos todos iniciais deles lá, né? Então ela já ouvia muita coisa do irmão e ali ela só foi ampliando aqueles conhecimentos nas conversas que ela tinha com o Saulo, né, que veio a ser seu noivo, né? Então, eles estudavam lá todas essas escrituras e iam fortalecendo, né, aquilo que eles já acreditavam, que eles já entendiam como verdadeiro. Sendo que, né, apesar dela ter todo esse encantamento, né, e reconhecer isso, ela já tinha um despertar no ser, né? Então, ela percebia já naquele espírito, né, que o Saulo, ele tinha uma personalidade muito forte. Ele tinha pontos ali que destacavam. Ela consegue perceber naquele coração, diz Emmanuel, né? Uma ânsia, um espírito muito impositivo nas coisas que ele acreditava, né? Então, Emmanuel traz, né, que ela, a Abigail, ela funcionava nessa relação como um contrapeso, né? Era uma companheira que ajudava ali, né, a parar aquelas arestas que ela percebia que estavam, né, em desacordo, enfim. Porque ele era muito rigoroso, né? Ele tinha umas decisões, umas imposições muito rigorosas e ela abrandava um pouco, ou pelo menos tentava abrandar um pouco aquele ímpeto, né, do Saulo. Inclusive, quando o Saulo, né? Ainda é Saulo. Isso é na primeira fase do livro, né? Quando o Saulo ele começa a se aproximar lá daqueles frequentadores, né, da Casa do Caminho, que estavam lá estudando os ensinamentos do Cristo, né? E ele começa a ficar incomodado com aquilo, ele começa a suspeitar que aquilo seria uma ameaça, né? Uma ameaça para aqueles ensinamentos que ele
que estavam fortalecidos dentro dele, né? Então, uma ameaça às leis divinas, e ele começa a iniciar um esboço ali de perseguição, começa a sinalizar alguma coisa nesse momento. A Abigail, ela já começa a fazer ali algumas considerações, né? Nessas conversas que eles tinham. Ela percebe o comportamento agressivo daquele companheiro dela, né? Mas também ela via aquilo como um potencial. Olha o despertar dela aí, que ser, né, desperto. Ela via aquilo como um potencial que poderia se transformar em algo benéfico lá na frente. Ela não imaginava nem o que viria mais à frente, né? Eu acho que agora a gente pode botar a próxima fala que eu destaquei, né? Então, aí nessa fala, né, que Emmanuel traz, que Abigail consegue perceber um coração enormemente generoso e com potenciais de ternura retraídos em abismais profundezas, olha, né? Então, assim, ela consegue perceber naqueles ímpetos, né, uma generosidade, um potencial que mais à frente viria, né, se revelar, que estavam ali retraídos, né, nessas falas aí do Emmanuel. E ao longo dessa caminhada, né, esse ser, né, que para quem lê o livro e tal, quem tiver curiosidade de ler, realmente ele vai despertar, né, profundamente. Então a gente percebe, né, voltando aqui para Abigail, a gente percebe que era um coração muito sensível, muito doce, né, e muito tocado por um sentimento mais apurado para perceber essas coisas, né? É, assim, é importante entender que essa sensibilidade, ela não se traduz em ingenuidade, né? Então ela tinha toda uma amorosidade, todo um tato, todo um jeito, mas de ingênua ela não era nada, né? Então assim, era um ser já desperto, né? Bem esclarecido mesmo antes de conhecer o Cristo, porque ela consegue entender essa dicotomia, né, na personalidade do Paulo, né? Que ele tinha esses ímpetos assim, né? Então, quando Paulo começa a fazer essas primeiras perseguições, né, que a gente estava falando, aos cristãos, ela é pronta em trazer considerações com ele, assim como outros sujeitos, né, que a gente vai encontrar aí, né, na obra do Emmanuel, ele vai se deparar com outros sujeitos também que o alertam, né? Mas ela fala para ele, ela pontua, essa fala eu não trouxe, que seria importante que ele agisse com prudência, né, com serenidade, para evitar abuso de autoridade, né? Então, a Abigail não sabia muito bem ainda o que ia acontecer lá na frente, né? Mas ela já sentia ali aquelas energias se movimentando de algo que poderia não entrar em desacordo, né? Com tudo que ela acreditava, com tudo que ela já tinha dentro dela, né? Então, a gente pode, acho, para o próximo slide, Lívia, fazendo um favor. Né? Então, olha que eu achei essa fala muito interessante, né? Porque ela traz para Paulo a seguinte consideração, né? Quem sabe aquelas criaturas, né, que ele perseguia, elas estariam mais necessitadas de educação que de castigo, né? Então, assim, uma lição para nós, né? Quando a gente pensa em educação, né? Educação de filho, educação daqueles que estão ao nosso redor, que transitam por nós de algum modo, né? Não precisa ser só criança, né? Então, um coração amoroso e benevolente que já começa ali a perceber que a educação ela é o melhor caminho para a transformação do ser, né? Muito mais do que o castigo, né? Deixa eu separar aqui minhas anotaçõezinhas. Vou tomar só um golinho d'água, gente. Porque a garganta começou a secar, mas... Então, né, mais à frente, quando Paulo ele condena o Estevão, né, que há essa condenação, naquele momento eles ainda não sabiam se tratar do irmão da Abigail, né?
ela também vai aconselhá-lo. Essa fala eu não trouxe, mas ela vai conversar com ele sobre o fato de ter novamente um diálogo, né, com esse irmão que estava preso. Então, quem sabe, nesse período, né, de reclusão, ele não repensou as ideias para dar mais uma chance, mais uma oportunidade, né? Então, ela vai ter essa fala. Então, né, aquele coração que ela traz, né, de brandura, de benevolência, de amor e de justiça, né? Então, nesse primeiro momento da história, né, a Abigail encarnada, a gente pode perceber já um espírito bastante desperto, né, e pleno de amor, mesmo antes de conhecer o Cristo. Então, após essa dor que ela vai sofrer muito intensa, né, de perder o irmão, porque esse irmão ele é levado para julgamento, né, por Paulo, e é condenado, né, ao apedrejamento. E eles não sabem ainda, né, se tratar do irmão de Abigail, que não vou entrar em mais detalhe, não, tô pensando quem não leu o livro. Mas assim, que fique a curiosidade, né? Então, a presença dela é solicitada nesse momento, que para ele, para o Paulo, isso era um evento, né? Então, ele estava ali exercendo o seu poder. Ele tinha ali uma soberania, ele conquistou aquilo, ele julgou, ele condenou. Então, ela tenta se esquivar desse momento, mas sabendo da importância para o noivo, ela acaba tendo que se fazer presente, mas negocia com ele a possibilidade de chegar já no finalzinho, né? E ela presencia, né, esse final. Ela reconhece, né, o irmão. Ela presencia o testemunho dele já cristão, né? Porque ele já estava, né, entregue a esse Cristo, já tinha conhecido as palavras e ele ali resignado diante daquela situação. Então, ela passa por sofrimento intenso e, além disso, né, a partir do momento que Paulo entende que esse era o irmão da sua futura noiva, né, da sua futura companheira ali, né, para formar uma família, ele não consegue mais, ele não, como é que eu vou dizer, ele não entende mais ser possível continuar ao lado dela, né? Então ela é abandonada também pelo Saulo, né? Ainda Saulo. Ela é abandonada por ele. Então, aquele momento ali é de extrema vulnerabilidade, de extrema dor, de extrema carência, né? De tudo. Eu acho que é o momento, assim, do livro, né? De impacto maior para Abigail. E ela novamente entra num período de enfermidade grave. E aí vai ser grave mesmo. Né? Então, nesse maior dos sofrimentos que ela vive, que esse coração ele é acometido, ela é apresentada ao Cristo. Porque nessa família que ela foi acolhida ali, eles tinham, né, a prática de receber esses viajantes que já frequentavam a Casa do Caminho, e ali eram lidas escrituras, e ali eles conversavam sobre vários ensinamentos. Então, ela é apanhada, né, nesse momento, onde o coração dela estava sedento por auxílio, ela é apanhada avassaladoramente por esse novo modo, né, de entender a vida, né? Então ela já tinha ali uma fé fortalecida, como a gente vinha falando desde o início, e isso se torna imenso ali. Bom, né, deixa eu me organizar aqui nas minhas anotações. E ela começa a se questionar. Então, quem era aquele Jesus, né? E aí ela começa a ler, a estudar, a conversar, e ela recebe muito a visita de um desses viajantes, que era o Ananias, que tem um papel muito importante nesse momento ali, né, para o fortalecimento desse espírito, né, de Abigail. Então ela tem a oportunidade de ser apresentada mesmo a esse conhecimento, né? Ela então se converte ao cristianismo, recebe essas primeiras lições, se fortalece com isso tudo, e nesse meio tempo ela recebe a visita do Saulo. E ele fica
apavorado de ver, porque ele encontra ela num momento físico, né, desse corpo físico de extrema vulnerabilidade, sofrimento. Ela está ali já no momento derradeiro dela, né, se preparando para o desencarne, mas demonstrando uma alma muito fortalecida, muito segura, muito compassiva, muito amorosa, muito mais do que ele já conheceu antes. Então, tinha essa contradição, né? Um corpo, uma matéria em extrema vulnerabilidade, um espírito grandemente, enormemente fortalecido. E ele fica apavorado, ele não entende aquilo, né? Ele não reconhece aquilo como algo para ele não foi abismal aquilo, né? Ele chega a perguntar para ela o que esse crucificado conseguiu trazer além de tristeza e desolação. Porque era só isso que ele conseguia ver, né? Ele via a matéria, ele não via além disso. Eu acho que a gente pode ir para o 6, para o próximo. Eu estou contando aqui os slides. Né? E aí ela traz essa fala para Paulo, né? Ela fala para Paulo, né, que ele se engana, né? O evangelho de Jesus, ele é de amor e de perdão, né? Ela traz para ele que é um tesouro divino dos deserdados do mundo, né? Então, quando eles se despedem, que chega realmente esse momento, né, derradeiro ali do desencarne dela, ela deixa a seguinte frase para ele. Pode passar, Lívia, por favor. Né? Ela não o abandona, né? Ela coloca para ele isso, que ela ia continuar seguindo os passos dele no caminho, né? Ela fala assim, né? Aí a gente vê: levar-te-ei onde se encontrem nossos irmãos do mundo em abandono, auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Ainda não aceitaste o evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. Né? Então ela tem certeza nesse momento que o desencarne ele não é o fim, né? Ela ali traz o testemunho também, né? Então ela traz essa fala ali para Paulo nesse momento derradeiro dela. Então, né? Ainda encarnada, ela teve muitos momentos ali de testemunho, né? E ao longo da jornada de Paulo, mais à frente, né? A gente vai ver que ela vai estar sempre presente nas memórias dele. Dos demais que conviveram ali com ela, né, que vão se fazendo presente ali na vida do Paulo, né, do Saulo ainda, né, e assim, deixa eu me organizar aqui só na construção aqui. Alguns estudos, né, aí uma fala que eu dei uma pesquisadinha, mas alguns estudos dentro do cristianismo, né, de pessoas que estudam as mulheres dentro do cristianismo, eles trazem que Abigail não ficou muito evidente por um ponto que Emmanuel traz nesse livro. Eu não sei se... Eu trouxe mais como curiosidade, né, para a gente pensar, porque eu não sei, eu pesquisei um pouco sobre isso, mas, assim, nos diz Emmanuel que quando ele tem contato com essas escrituras, quando ele começa a perceber aquelas almas, né, entrelaçadas ali, ele, Abigail e o Estevão, ele tem total clareza de que eles tinham uma conexão, uma união, e aquilo gera nele uma dor tão profunda, né, por tudo que aconteceu, que ele se omite de colocar isso, né, de trazer isso, de compartilhar isso, ele guarda para si com uma dor muito profunda. Então, assim, alguns estudiosos aí, né, das mulheres do cristianismo, presentes no cristianismo, que foram impactantes, trazem isso. Aí eu não sei, eu trouxe mais como uma curiosidade mesmo. Né? Então, é isso, né? Ao longo desse caminho de Paulo, a Abigail já desencarnada, nessa segunda parte, né, que a gente está vendo, ela vai trazer, ela vai ter muitos momentos presentes ali na vida dele de modo concreto, né? E um desses momentos de grande desafio para Paulo, que Paulo enfrentou, de muitas dores e dúvidas, né, foi permitida uma aparição bem forte da Abigail. Né, é importante refletir, né, nesse ponto, né, dessa conversa de hoje, que a gente também tem essa possibilidade, né,
nos momentos de grande dor, de grande aflição, desânimo, a gente se conectando, a gente permitindo esse acesso, a gente também tem a possibilidade de receber essa ajuda do plano espiritual, de amores que a gente às vezes sente, né, no nosso íntimo que existem, mas a gente desconhece, né, pelo fato de estarmos nesse corpo físico, né? Então a gente também tem essa possibilidade do auxílio, né, lá do alto. Bom, então, né, Paulo acaba se convertendo, né? Tem todo aquele processo, a gente não vai entrar nisso, a gente não tem tempo para isso hoje, mas após essa conversão de Paulo, né, alguns anos ali vagando pelo deserto e tal, ele recebe esses escritos, isso tudo que a gente vinha falando, ele volta a Tarso e ele vive talvez uma das maiores dores, né, que ele vive quando ele tem novamente o encontro com o pai e esse pai o renega. Né? Então, nesse momento, o livro vai trazer que ele se isola ali em cavernas próximas ali à estrada de Jope, né? Ali onde o pai dele morava, e ali ele vai passar a noite, né? Ele não tinha abrigo. E nesse momento ele recebe a visita de Abigail e de Estevão. E Emmanuel descreve, né, que eles chegam jovens à presença de Paulo, né? Jovens, saudáveis, e muito iluminados, né? Eram espíritos de muita luz, gerando um impacto muito grande ali, né? Pro Paulo. Então a Abigail ela vai trazer, né? Que aquilo tudo que eles perderam, né? Aqueles sonhos de construir uma família e tal, que nunca lhes faltaria um lar. Ela traz assim. Eu acho que eu não trouxe essa fala, não. Que eles teriam o lar no coração de quantos viessem nessa estrada que eles passassem, né? Quanto aos filhos, teremos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia, os filhos do Calvário. São nossos também. Eles então em toda parte esperando, eles estão em toda parte esperando a herança do Salvador, né? Então a Abigail vai mostrando para Paulo que todos aqueles sonhos, né, que eles tinham, eles se multiplicaram, eles aumentaram de modo incomensurável, né, numa família universal. Né, deixa eu entender aqui, posição. Né, e de fato, né, ao longo dessa caminhada, a gente vai vendo, né, na caminhada de Paulo, que ele tinha uma postura assim, né, diante daqueles que paravam para escutá-lo, ele tinha uma postura paterna, cuidadosa, amorosa, né, e comprovando aquilo que a Abigail ela vem revelar, né? Então, nesse momento de amparo, Abigail traz para Paulo, né, esse conselho que ficaria ali bem presente em todo esse movimento daí para frente, né, que ele iria viver. Podemos ir para o próximo, Lívia. Né, então, essa fala, né, que a Abigail traz, né, Saulo, para a certeza da sua vitória no escabroso caminho, né, que ela já sentia que ia se desenhar ali, né, lembra-te de que é preciso dar aquilo que ela mesma testemunhou lá no início, né, que a gente vinha conversando quando ela teve o pai preso, o irmão preso, né? Jesus deu ao mundo quanto possuía. E acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. Nossa, ter essa percepção, né, demonstra total consciência, né, do ser, né? E aí esse tema ele entra um pouquinho no que a gente vai ver mais à frente nesse estudo do Carnaval, que é o tema do perdão, né? Mais à frente a gente vai estudar sobre ele. Então, nesse momento ela traz um testemunho muito importante, né? Que reconhecer, né? Se reconhecer é fundamental para que a gente possa desenvolver esse amor, né? E aí a gente vai entrar no tópico principal, né, que inicia esse estudo do carnaval, que é esse lema de Abigail, porque então o Paulo ele vai trazer vários questionamentos a Abigail, e aí a gente pode ir para o próximo slide, Lívia. Né, ele faz as perguntas, né,
impactantes aí para Abigail. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ele pergunta a ela. Pode clicar mais uma vez, Lívia, por favor. Né? E ela responde: ama. Né? O primeiro conselho, talvez o mais importante aí, né? E o próximo: como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão no esforço com Jesus Cristo? Isso, trabalha, né? Resposta da Abigail. A próxima: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. E como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Né? Então ela deixa ali, né, essa construção. Pode passar isso. Né? Ela traz essa construção para Paulo, que seria ali, que ele guardaria para a vida, né? O amor, o trabalho, a esperança e o perdão como uma base sólida para construir o caminho que ele construiu, né? Então diz Emmanuel, né, que seriam os seus companheiros inseparáveis, né? Recomendações que se a gente for pensar, lembrando lá, né, desse perfil psicológico da Abigail, eles não nasceram só depois do momento que ela conheceu o Cristo, né? Ela já trazia dentro dela essas características ali, né? Que foram se fortalecendo, se consolidando, né? Então, um coração que já estava realmente aprendendo a amar, né? Estava disposto a isso, né? Estava aberto a isso. Quando conheceu o Cristo, foi decisivo, né? Foi avassalador. Então, nesse momento, né, que Saulo deixa, né? E ela conhece Jesus, ela demonstra para ele, eu acho que a gente pode passar para o próximo. Isso. Né? Então a gente vê lá no início daquele slide aquelas mãos dadas que sonhavam em consolidar uma relação amorosa ali no plano terreno, né? Em construir família, em ter filhos e construir um lar. E quando eles se separam, né, ali, ela, depois de conhecer o Cristo, ela percebe que é além disso, né? Então ela desenvolve um amor ainda maior, um amor sublime, independente daquela relação, né? Aquele sonho que ela acalentava no coração, né? De ter um companheiro, de construir uma família. Então esse amor ele se torna muito maior. Ela tem ali, ela traz ali para gente na obra, né? Um testemunho de um amor muito fortalecido, muito maior do que esse, né? Que ela desenvolvia ali. Era um amor de almas, né? Além do amor físico. Então, assim, para complementar um pouquinho esse estudo, porque é tudo tão, né, tão enorme para a gente, que ainda estamos ensaiando a nossa vida aí como é que eu vou dizer, no plano hominal, né, como seres humanos, né, a gente vem aí galgando essa evolução, então a gente ainda está experimentando isso. Eu trouxe um pouquinho de um complemento, né, quero pedir permissão. Pode colocar o próximo slide, Lívia, por favor. Eu dei uma estudadinha, uma pesquisadinha também sobre essa questão do amor. Nesse livro, Amor, Imbatível Amor, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, né? No capítulo 60, que ela intitula como Amor Terapia, ela vai nos trazer, pode colocar o próximo, ela vai nos trazer aí, né, essa possibilidade de construir essa característica no ser, né? E aí ela fala que o amor, né, a conquista do amor... Epa, 10 minutos. Qualquer coisa a gente pede mais uma salinha, né? Pode ser? Isso. Mas acho que tá indo dar. Né? Então, ela vai trazer pra gente, nesse livro, que a conquista do amor ela é resultado de processos emocionais amadurecidos, vivenciados pela conquista do si. Aí a gente lembra lá da Abigail, né? Daqueles testemunhos todos que ela trazia, daquela clareza toda que ela trazia, né? Então ela tinha um autoconhecimento muito grande. Ela já era passível de amar, né?
Então, conhecer as nossas próprias misérias, isso está lá numa fala dela, né? É crucial para que a gente consiga amar, né? E aí pode passar o próximo. Nesse livro, né? Nesse capítulo, Amor, Terapia, né? A Joana vai nos trazer que é um processo gradual, pela conscientização da própria humanidade em latência. Olha isso, gente, a gente já se considera ser humano, mas ela traz que a gente está experimentando essa humanidade, né? Ao despertarem sentimentos de solidariedade, de interdependência no grupo social, de afetividade desinteressada, de participação no processo de crescimento social. Então, assim, eu fiquei pensando nisso quando eu estava pesquisando, na seguinte comparação. Imagina que, eu sei tocar um instrumento. Isso me faz musicista? Não, eu sei tocar um instrumento. Né? Para que eu adquira virtudes naquele instrumento, para que eu seja virtuosa naquele instrumento, eu tenho que estudar muito, eu tenho que praticar muito, eu tenho que me dedicar muito àquilo. Então, trazendo, né, essa comparação para a nossa realidade enquanto seres humanos, nós estamos na humanidade, mas ainda não somos seres humanos, a gente está experimentando essa humanidade, né? Então, ela descreve isso aqui desse modo, que é um processo gradual de conscientização da própria humanidade em latência, né? Então, cada conquista que a gente vai ter vai gerar maior perspectiva, né, desse desenvolvimento. E nessa necessidade de evolução, ela vai trazer para a gente, né, nesse capítulo desse livro, que a gente vai tendo mais possibilidades de construir esse amadurecimento, né? Então, ao despertar o sentimento do amor, né, que se encontra sufocado ali, né, numa perspectiva de aparecer, a pessoa ela vai percebendo, né, que conviver, por exemplo, no coletivo, não é ser competitivo, né, e nem entender o outro como adversário, mas sim entender como participantes ali, né, desse mesmo movimento de troca, de possibilidades de desenvolvimento, de compartilhamento de momentos de alegria, de oportunidades de troca, né, entre os seres. Ela traz também, eu acho que esse, eu botei, pode passar o próximo, Olivia, por favor. E mais um clique. Né? Ela traz também que o pensamento, né, quando o pensamento ele já começa a ter esse impulso, né, de afeto, de amorosidade, ele vai irradiando uma onda de simpatia. E isso gera, em contrapartida no nosso corpo físico, produção de substâncias que vão preservar pela nossa saúde e bem-estar, né? Pode trazer o próximo aí, slide que eu trouxe só para ilustrar mesmo, né? Então, trazendo essa sensação de plenitude, né? Ela fala lá em enzimas, neurônios, eu não vou entrar muito nisso hoje, mas resumindo, né? Ela traz isso, que isso gera no nosso corpo físico e espiritual um estado de plenitude, de equilíbrio. Não é tanto que quando a gente estuda um pouco, né, do André Luiz, né, a gente vai entender que nos mundos felizes a gente não tem mais essas vicissitudes, né, de doenças, de acometimentos. Mas aí ela vai completando aqui, né, que a utilização desse despertar, desse impulso de sentimento, ele vai se refletir em tudo na nossa vida. E aí ela vai trazendo que com relação às plantas, né? Quando a gente cuida das plantas, aí eu lembrando de Abigail lá na casa que ela foi acolhida, né? A gente, com amor, fazendo esse cuidado, as plantas elas vão absorver essas emanações de amor, né? Elas sentem essa essência e elas também sofrem com a ausência desse amor, né? Ou com o ódio, que é o amor enlouquecido, né? Os animais, eles também se internecem, eles domesticam-se quando submetidos a esse dinamismo de amor que educa, que cria hábitos salutares, vitalizando-se, né? Através da ternura. E o ser humano, imagina, se as plantas elas sentem, imagina o ser humano que é mais suscetível, que é mais sensível por ser portador ali de mais amplas possibilidades, né, nervosas de captação, né? Então, o ser humano ele pode viver em função de amor ou
perdão, desorganizar-se, né? Pela falta dele. A gente vê isso quando a gente lida com mãezinhas, né, que tiveram lá essa gestação sem planejamento e não conseguem se dedicar de forma amorosa por várias questões, por também não estarem recebendo amor. A gente vê sofrimento, sofrimento fetal. A gente que lida com essas coisas, que já teve oportunidade, vai entender como isso é refletido no ser que ainda está ali, né, em início de experimentação na Terra, né? Então, a amorterapia pode passar o último, eu acho, né? É o último, acho que eu vou fechar certinho. Mas aí a gente abre o outro para pergunta e reflexões juntos, né? Mas, assim, a amorterapia seria isso, né? Falas da Joana, tá, gente? Joana de Ângeles. Nesse livro, né? Amor, Imbatível Amor. Né, no capítulo 60, um processo mediante o qual se pode contribuir, conscientemente em favor de uma sociedade mais saudável, mais justa e nobre, né? Então, para isso é importante a gente compreender o auto-amor, né? Então, enriquecido de estima de si mesmo, descobrindo o seu papel no mundo, portador de alegria, ele reparte com as demais pessoas o sentimento que o assola, né? Ampliando de modo vigoroso em benefício das demais pessoas, né? Então seria isso. E assim se dissiparia o egoísmo, né? Dando lugar a esses recursos capazes de promover essa paz, essa saúde, esse progresso e as realizações de uma felicidade plena na Terra, né? Finalizando, seria isso. Acho que a gente vai cair. Pode passar o último, Lívia, por favor. Que é só agradecer mesmo, né? A oportunidade de ter pesquisado sobre esse tema. Eu fiquei bastante tocada durante a pesquisa. Chorei em alguns momentos, né? Porque a gente vê uma alma tão grandiosa como a alma da Abigail, né? E o quanto ela traz de exemplo pra gente. Então, assim, eu acredito que vai cair, né? São 2 minutinhos, e aí a Lívia deve abrir uma outra sala para a gente conversar. Vou mandar um outro link aqui. Vou mandar um outro link aqui. Então, eu vou sair daqui, então, e entrar no próximo. Tá ok. Na questão da educação, do que na punição, né? Então, mostrando, né, a sensibilidade daquele espírito, o amor, né, a perseverança, a esperança, esses, né, toda essa grandeza, né, que ela trazia, né, que o amor ele acaba reunindo tudo, né, mas daqui para frente no estudo do Carnaval a gente vai se aprofundar nas outras características, né. Mas fazendo só mesmo um resgate. Tem esse último, né, Lívia? Que é quando ela, né, ela comprova ali aquele amor mais pleno, né? Então, quando ela se encontra desencarnada, que ela tem esse afastamento do Paulo, né? Ela tinha aquele amor, aquela intenção de viver com ele, né? Construindo uma família, tendo filhos e tal. Ela percebe um amor maior ainda, né? Aquele amor de almas, né? Então, ela nesse momento, o amor dela só aumenta, né? Então, um grande exemplo para a gente se guiar ali e pensar nas possibilidades que a vida ainda nos traz, né? Nos apresenta. Mas enfim, né? A gente fez só um resgatezinho aí final para a gente, se tiver alguma pergunta ou algum comentário, né? Acho que pergunta, eu não sei, talvez um comentário, alguma questão, alguém queira contribuir com essas reflexões. A palavra tá, né? Tá franqueada, como se fala. Eu queria só lembrar que esse lema de Abigail ele vai aparecer em outras obras, porque os espíritos superiores eles estão sempre recomendando para cada um de nós essas 4 atitudes, né? O amor, a espera no sentido de esperança também, né?
O amor, a esperança, o trabalho, eles sempre falam no trabalho, mas não é só esse trabalho material, na busca da nossa sobrevivência, mas esse trabalho em favor do outro, que muitas vezes não terá retorno, e eles sempre falam do perdão. Então, o lema de Abigail serve para Paulo, serviu para Paulo, porque Abigail foi o espírito protetor de Paulo, juntamente com Estevão, depois do desencarne de ambos, e é muito bonito perceber a elevação, né? A diferença nossa para um espírito superior, que eles não guardam mágoa. O Estevão perdoou Paulo imediatamente, foi um perdão incondicional. E Abigail, apesar de tudo, que realmente havia um amor ali, mas não foi o suficiente para que Paulo deixasse todo o orgulho e a soberba e a vaidade para ficar com ela. Né? Então, ela abre mão, porque o sonho dela foi por água abaixo. Então, nós ainda não compreendemos esse amor elevado de Abigail dos espíritos superiores, que não tem nada a ver com o nosso amor material. Então, é só para a gente carregar, né? Como o lema de Abigail, que na verdade não é o lema dela, né? É o lema dos espíritos superiores e acima dos espíritos superiores, o lema de Jesus. Ama, trabalha, espera e perdoa. É só isso. Se alguém quiser fazer um comentário, viu, gente? Aproveitar que vai só até 7h30. É excelente essa pontuação sua, né? É isso mesmo. Me lembrou Emmanuel com a esposa Lívia, né? Lívia, que era a esposa de Emmanuel. Lívia. Só que Lívia não foi. Lívia não se tornou um espírito protetor de Emmanuel. Que apesar de Lívia ser um espírito elevado, ela não, na obra, na vida de Emmanuel, ela não aparece como espírito protetor. No caso de Paulo, sim, Paulo e Estevão. Porque esse livro, Paulo e Estevão, o Chico não falou isso abertamente, mas ele deu a entender. Emmanuel foi o espírito, foi médium, né, no plano espiritual de Paulo de Tarso. O livro foi passado por Paulo de Tarso para Emmanuel passar para Chico. Que é muito interessante isso, né? O próprio Paulo, e o Paulo, através de Emmanuel, mostrava as cenas para o Chico, para que Chico pudesse se ambientar aquela época, assim como o próprio Emmanuel fez há 2000 anos. Então, é uma obra importantíssima na doutrina espírita, né? Que é pouco lida, que é pouco estudada, que é pouco comentada, infelizmente. Mais alguém, gente? Senão nós vamos encerrar. No fim do livro, só para questão de curiosidade, quando Paulo desencarna, porque Paulo não sentiu a espada, né, do soldado romano no pescoço, ele foi retirado, o espírito, né, de Paulo foi retirado antes da espada cortar o pescoço. Ele é recebido por Estevão, por Abigail e pelo próprio Jesus. Poucos espíritos, né, foram recebidos por Jesus. Eu acho que a gente pode encerrar, então. Você consegue, Olivia, passar aquele videozinho que eu te mandei? Só para fechar, fazer um encerramento? Consigo sim, só um minutinho. É.